dos seus queridos filhos, e não deixará faltar, não deixará faltar para nós seu auxílio. Vinde, Espírito Santo, Vinde, Espírito Santo, por meio por da meio da poderosa intercessão Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Em tuas mãos, Maria, eu te consagro esta alma, este viver, mais uma vez o nosso coração, a nossa vida, a vida do Evangelho. Tudo aquilo que tu desejas que nós vivamos, tudo aquilo que tu desejas que nós aprendamos, tudo aquilo que tu desejas realizar em nós, a partir de ti. Seja em nosso favor, Divino soberano, livrai-nos do inimigo com vosso amor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Amém. Que é um só Deus em pessoa de três, agora e sempre, sem fim. Amém. Senhora Rainha da Paz, Dai-nos a paz. Santo Pai, gente, tá passando uma folhinha, certo? Vocês que acharam todos aqui, mas vocês coloquem o nome completo e o telefone, certo? Aí no final tem a captura, você pode deixar aqui na frente, viu? Então tiver que fazer. Acho que ele pegou. Tenta tu na frente. Então, mais uma vez, boa noite. Já acolheram o irmão de vocês? Com aquele sorriso lindo? Não, né? Com a cara feia, né? Vamos lá, gente. Mergulhar nas águas profundas. Conhecer Maria, mergulhar nas águas profundas, sem dúvida. São Pio de Pietrelcina, ele tinha nos seus escritos a seguinte meta: rezar por dias pelo menos 5 rosários, né? Então, mas o homem é santo, né? E nós desejamos ser santos, sim ou não? Sim. Ele tinha graça de ver Nossa Senhora, ver mesmo, né? E ele falava: se não fosse a fé nos instruir, nós correríamos o risco de achar que Nossa Senhora era uma deusa, se a fé não nos ensinasse o contrário. Porque ela é tão bela, tão grande, tão gloriosa, que se a igreja não nos ensinasse que ela é uma criatura, nós a adoraríamos como se fosse uma deusa, porque ela é tão grande, tão bela, entenderam? Mas ele vai dizer que a igreja não ensina isso, ensina que ela é criatura, né? Uma criatura perfeita, imaculada, mãe de Deus, mas criatura. Santo Agostinho fala que Nossa Senhora é a forma Dei, o que é a forma de Deus. Eu já entro de quais são os assuntos que nós iremos abordar. O que seria a forma Dei, a forma de Deus? São Luís Grignon de Montfort vai explicar que existem 2 formas de fazer imagens. Você pode começar a esculpir uma imagem, se eu não me engano o nome é cinzel, você vai esculpindo, e corre o risco de um grande trabalho ser perdido e acabar deixando a imagem defeituosa, se não tiver um devido cuidado. Qualquer descuido pode acabar com aquela obra-prima de tanto tempo que você estava fazendo, com muito cuidado. Mas ele vai falando que tem uma outra forma de fazer uma imagem. É pegando e colocando dentro de uma forma, o material, e vai tirando as imagens. Qual é a forma mais fácil? Um cinzel, esculpindo, ou colocando numa forma? Aí ele vai explicar, São Luís Grignon de Montfort. Nossa Senhora é a forma da santidade. Quando nós entramos
na escola de Maria, nós entramos nessa forma. Nós somos gerados na santidade. Claro que quem realiza isso é o Espírito Santo, mas ele quer realizar por meio de Nossa Senhora. Entenderam? Que nós podemos também se equivocar, de achar que é Nossa Senhora em si mesma, não. É uma ação do Espírito Santo que usa a sua amadíssima esposa, como nós cantamos, né? Para realizar em nós essa obra de santidade. Praticamente todos os santos foram grandes devotos de Nossa Senhora. E quando eu falo devoto, não é uma devoção tradicional, somente no sentido fraco da palavra. Eles amavam de fato, imitavam Nossa Senhora. Nós vamos falar hoje sobre a maternidade divina, certo? Maternidade de Nossa Senhora. É um dos pontos, a maternidade. Para entendermos, primeiro, na história da igreja, no início do cristianismo, não era complicado. A grande questão que estava em jogo não era se Maria é mãe de Deus. A grande questão que estava em jogo, em discussão, é se Jesus de fato, ele era verdadeiramente homem. Surgiu uma heresia chamada gnosticismo. Gnosticismo, gnose quer dizer conhecimento. Essas pessoas se achavam que tinham mais conhecimento que o bispo, que o papa, que os padres. Eles tinham a gnose, um conhecimento elevado. Eles achavam, né? Na verdade, eles eram uns hereges. No nosso cearense era um bocado de abestado, entendeu? Que se achavam os tais e se chamavam gnósticos, né? Eles tinham a gnose, o conhecimento escondido só para os elevados. E eles diziam que Jesus tinha somente, ele não era verdadeiramente homem, entenderam? Homem, de verdade, não tinha um corpo humano. Ele tinha um corpo aparente. Isso aí vai dar também uma heresia chamada docetismo, que eu não vou trabalhar sobre ela nesse FB agora, hoje não, né? Pode ser em outro momento. Então, a grande questão é, Nossa Senhora foi mãe, mas ela somente deixou Jesus passar por ela. Não concebeu. Vocês estão me entendendo? Era a ideia deles, isso é a ideia errada. Nossa Senhora, ela concebeu Jesus. Não só passou por ela, não. Não já veio preparadinho e tal, não. O Espírito Santo veio e, de fato, Jesus se encarnou. Ele foi concebido no seio da Virgem Maria. Entenderam? Desde a concepção até o nascimento. Um processo sobrenatural, porque ela era virgem e permanece virgem. Nós veremos isso depois. Porém, a gestação foi uma gestação o quê? Natural, normal. Entenderam? Aí a primeira questão é, Jesus tem um corpo físico e Nossa Senhora é mãe desse corpo biológico de Jesus. Diga comigo, Nossa Senhora é mãe do corpo físico de Jesus. Aí depois vai se levantar outra questão. Nossa Senhora começou a ser chamada desde o início de Mãe de Deus, Theotokos, ou então portadora de Deus, ou deípara, né? É aquela que pariu Deus. Parir é uma palavra certa, porque esse termo é usado na medicina, parir, né? Deípara, aquela que pariu Deus, né? Ou então Theotokos. Só que apareceu um abençoado que falou, um outro herege, né? Que de fato Nossa Senhora não era mãe de Deus, era mãe de Cristo. Ela era Christotokos, mãe de Cristo, não mãe de Deus. Aí, para defender a divindade de Cristo, o que aconteceu? Porque no ano 325, Cristo foi declarado que era Deus. Que ano? 325. Mas antes, ele já era Deus? Ele sempre foi Deus. Mas o concílio afirmou isso para que os hereges fossem desmascarados no concílio de Nicéia. Só que começa a surgir a grande questão.
Nossa Senhora é apenas mãe da parte humana de Jesus. Isso parece certo, né? Mas não é. Ela é mãe de quem? De Jesus inteiro. E Jesus inteiro, ele é o quê? 100% homem e 100% Deus. Então o que acontece? Diga comigo. Nossa Senhora é mãe de Deus. Do que ela é mãe em Deus? Pergunta comigo. Do que ela é mãe em Deus? Da parte humana. Vocês me entenderam aqui. Ela é mãe de Deus. E Jesus é Deus, sim ou não? Mais do que em Jesus Nossa Senhora é mãe? Da parte humana. Ela gerou o verbo eterno lá na eternidade? Não. Só que, uma comparação para vocês entenderem. Vocês têm alma. Pergunta besta, né? Eu faço porque eu quero mesmo. Eu sou besta também. Tem alma, sim ou não? Quem te deu a alma? Você tem corpo? É óbvio, né? A sua mãe é mãe de quem, você? Hã? Mas você diz assim, a minha mãe é mãe do meu corpo. É assim que você diz? Ela é minha mãe. Minha mãe. Porque você é corpo e alma. Vocês estão me entendendo? Entenda que é um mistério aqui, a maternidade divina. Às vezes eu não estou entendendo, está embananando tudo. Mas eu vou tentar explicar melhor. Entenda só uma coisa, para ser mais fácil. Jesus é Deus? Ele se fez carne? Nossa Senhora é mãe de Jesus? Então ela é mãe de Deus, acabou a história. Porque a gente tenta explicar teologicamente, aí complica tudo, né? Então Nossa Senhora é mãe de Jesus. Jesus é Deus, sim ou não? Então quando os protestantes falam que Nossa Senhora, alguns, não todos, né? Que Nossa Senhora não é mãe de Deus, eles estão dizendo o quê? Que Jesus não é Deus. Até porque alguns falam assim, porque eu debato muito com eles assim, né? Não brigo não, só converso. E eles falam assim, não, mas depois que Jesus ressuscitou, Nossa Senhora não é mais mãe dele. Não é. Só que em Atos dos Apóstolos, fala que entre eles estava a mãe de quem? E ele deixou de ser Deus lá? Estava a mãe de quem? De Deus. Entenderam? A palavra mãe também vem do latim. Eu perguntei ao meu professor de latim, ele falou que não era não, né? Pelo menos ele não sabia, né? Se era. A palavra mater vem de matéria, que tem a ver. Ele é professor de latim, mas ele não sabia dizer. Ele achava que não era. Ele é professor de latim há mais de 20 anos, se eu não me engano. Só que o Padre Léo, que foi no Padre Léo, né? Hoje mais ainda, que está no céu. Ele falou que, de fato, mater quer dizer mãe. E esse mater vem do latim também próximo de matéria. Não quer dizer que é matéria, mas vem de uma palavra irmã matéria. Então, mãe é aquela que dá a matéria. Ela é mater, entenderam? Daí vem o nome mãe, mater. Aquela que é mater, aquela que dá a matéria. Isso aqui é o quê? Matéria. Então, quem foi que deu a matéria para Deus? Hã? Então, ela é mater Dei, mãe de Deus. Ficou mais claro agora? Pronto. Vai entrar uma grande alegria aqui, porque assim, 431 foi o concílio de Éfeso. Não é de Efésio não, de Éfeso, viu? Ano 431, Nossa Senhora é declarada mãe de quem? Mas antes, ela já era considerada mãe de Deus? Claro que sim. Como eu já falei, Jesus era Deus desde sempre, mas foi declarado Deus em 325, concílio de Nicéia. Aí o que as pessoas estavam esperando Nossa Senhora ser proclamada mãe de Deus. O que vai dizer aqui, ó? O que está escrito do concílio? Vou ler aqui para vocês. Quando foi definido que Maria é mãe de Deus, definido, ela já era. Aquele é o momento na qual a Igreja, no desenvolvimento e na explicitação de sua fé, pressionada pela heresia, toma plena consciência desta verdade e se posiciona a respeito.
Aí vai falar o seguinte, espera passando aqui, tá, eu pulei. O que vai falar o documento que declara Maria Mãe de Deus? Foi um momento de grande alegria. Vamos dizer comigo, vocês, por favor. Foi um momento de grande alegria para todo o povo de Éfeso, que esperou os padres fora da sala conciliar e os acompanhou com fachos e cantos até seus alojamentos. Ou seja, o povo estava assim, uma grande multidão, começou a cantar porque o povo já acreditava. Não precisava de um dogma para que o povo acreditasse que Maria era mãe de Deus. O povo já tinha essa fé, entenderam? Então eles celebravam, eles esperavam com uma santa ansiedade essa proclamação. Vencer o herege Nestório. É o nestorianismo, a heresia que falava que Nossa Senhora é apenas mãe de Jesus Cristo. É errado chamar ela de mãe de Deus. Até hoje nós temos nestorianos, né? Muitos protestantes são nestorianos porque acreditam que Maria é apenas mãe de Jesus, homem. Como se pudesse separar. Jesus é uma pessoa, sim ou não? Sim. Não está dividido, metade homem, metade Deus. É uma loucura. Não é nem Hércules. Sem noção isso aí. Vamos para a maternidade espiritual de Nossa Senhora. Essa maternidade, o que ela diz para nós, maternidade espiritual? Isso aqui é o livro Maria, Espelho da Igreja, do Raniero Catalamessa, certo? É o pregador da Casa Pontifícia, pregador do Papa. Esse livro é fantástico. Ele fala que o ponto de unidade entre os cristãos é Maria. Se você convencer um protestante de quem é de verdade Maria, ele volta a ser católico. É o que ele mostra aí. Que Maria não divide ninguém, Maria une. Só que nós não sabemos falar dela, né? O problema é esse, né? Ela é o ponto de unidade, não de separação. A maternidade espiritual. Eu já falei na outra vez o seguinte. Santo Agostinho é citado por São Tomás de Aquino falando o seguinte. Antes de Nossa Senhora conceber Jesus no seu ventre, ela concebeu aonde? No coração. Aí São João Paulo II vai explicar a Mãe do Redentor, que é uma carta encíclica. Ó, o Papa escreveu para nós, ó. Vocês já leram a carta dele? A Mãe do Redentor, Redentores Mater, né? Ele vai dizer o seguinte, que as passagens bíblicas aonde chegam as pessoas e falam o seguinte, começam a louvar Nossa Senhora, né? Bendito sejam os seios que te amamentaram, bendito seja o ventre que te gerou. Aí Jesus fala o quê? Antes, bem-aventurados todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Outro momento também chega alguém e diz que para Jesus, a tua mãe e os teus irmãos estão te procurando lá fora. E Jesus fala o quê? Quem são minha mãe? Quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aí ele responde o quê? Minha mãe, meus irmãos, são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Aqui, São João Paulo II explica o seguinte. Esse texto, isso está comum dos santos. Ele não está em desacordo com os santos, não. Isso é um pensamento da igreja. Nessa hora, Nossa Senhora foi desprezada ou ela foi elogiada? O que vocês acham? Hã? Quem acha que foi desprezada, levanta a mão. Cadê? Tô com medo de apanhar, né? Quem acha que ela foi elogiada com esses textos? Levanta a mão. Quem não acha nada, levanta a mão. Pronto. Ela foi elogiada. Porque qual é a primeira bem-aventurança que tem no Novo Testamento? A de Nossa Senhora. Feliz és tu que acreditastes. Ou então, outra tradução, feliz é aquela que acreditou. Então, Nossa Senhora é aquela que crê, sim ou não? Cumpre a vontade de Deus, sim ou não? Fala que ela meditava tudo no coração. Ela estava aos pés da cruz. Uma espada de dor ultrapassou o coração dela? Sim. Ela fez ou não a vontade de Deus? Mais do que todos nós? Mais que todos os santos? Sim. Então esse evangelho e esses evangelhos é um elogio
a Nossa Senhora. E a todos aqueles que imitam também a Nossa Senhora, né? Não só a Nossa Senhora, mas a todos aqueles que imitam Nossa Senhora. Ok até aqui? Também o Padre Ranieri explica o seguinte, daqui a pouco eu volto para João Paulo II. Quando Jesus fala isso, que quem é minha... Quando ele, de certa forma, parece rejeitar a Nossa Senhora como mãe, parece, é só aparente, ele está dizendo o seguinte, não, minha mãe não. Ela é nossa mãe. Eu acho essa interpretação muito bela. Jesus naquela hora, Jesus nunca foi egoísta. Claro que não, né? Então naquela hora ele dá a entender também que não é apenas minha mãe. Ela é a nossa mãe. E ele concretiza isso aonde? No seu grande testamento. Onde é o testamento de Jesus? Alguém desse testamento quando faz o quê? Quando morre, sim ou não? E a gente toma posse depois que a pessoa morre. Jesus já morreu? Ele deixou Maria como herança, como mãe? Deixou. Mulher, eis aí teu filho, filho eis aí. Ele morreu? Morreu. Vocês tomaram posse da herança? Ele ressuscitou e não tomou de volta a herança. Ele é bom demais, né? Entendido até aqui? Sim ou não? Partilha de 2 em 2 aí, por favor. Partilha de 2 em 2. Perguntas sobre a maternidade divina, alguma coisa do tipo? Existe alguma pergunta, dúvida? Se tiver, qualquer pergunta é válida sobre o assunto, viu? Não precisa ficar achando que sua pergunta é besta, não. O único besta aqui é eu que estou ensinando, somente. Certo? Então vamos lá. Alguma pergunta? Não tenha medo não, se alguém rir da sua pergunta eu coloco pra fora. Oi. Pronto. Certo, pode falar. Essa questão que eles questionam que tinha outros filhos, eles se baseiam em quê? Como? Essas pessoas que reforçam a ideia de Maria ter outros filhos, em que eles se baseiam. Pronto, a gente vai já ter... Se eles são muito parecidos na Bíblia, que eles também se, né? Exatamente. Onde eles veem isso na Bíblia. Pronto, a irmã perguntou sobre os irmãos de Jesus, que os protestantes batem tanto que ela tem vários filhos, né? A gente vai já ver isso aí daqui a pouco, tá bom? Aqui já é outra parte do FB que eu vou já responder, certo? Tem outra também, irmão, que você falou sobre que todos nós temos alma, né? Claro que nós temos. Sim. Que é os crentes já dizem que nós não temos alma. Os crentes dizem isso. Na verdade, quem fala que a gente não tem alma é os testemunhos de Jeová. Os protestantes, se ele tiver juízo, ele diz que tem. Se ele tiver juízo. Só que ele diz que está o quê? Dormindo. Entenderam? A alma está dormindo. Para nós está com uma alma acordadíssima. Apocalipse 6. As almas dos justos estão clamando por vingança a Deus. Essa vingança é a justiça, que é a tradução correta. Se está clamando a Deus, ela está o quê? Alma. E fala lá que é corpo, fala que é alma. Apocalipse 6. Apocalipse 8. Fala o Evangelho também que Deus não é Deus de mortos, mas é Deus de vivos. Ele é o Deus de Abraão. Morreu Abraão? Morreu, mas ele está vivo. É Deus de Isaac? Isaac morreu? Morreu, mas está vivo. É Deus de Jacó? Jacó morreu? Mas está vivo, porque a alma está viva. Acordadíssima. Na transfiguração, quem está falando lá com Jesus? Moisés e Elias. Eles morreram, não? Morreram.
Ah, mas fala que eles foram arrebatados. Aí é outra história bem complicada, que fica para outro curso, que não dá para explicar aqui não, viu? É muita coisa. Nossa Senhora, Assim, você é bem preparado assim, nessa área de chegar uma pessoa, chocolate aqui para ela. até mesmo, até mesmo um evangélico chegar na nossa casa, porque muitos deles não acreditam em Nossa Senhora, né? Aí assim, como eu, que não sou tão preparada para rebater as palavras deles, como eu, de uma forma mais simples, eu posso chegar para eles e responder que eles estão sentindo que não é verdade tudo aquilo que eles estão falando. Um conselho. Um conselho. Depois você me paga em conselho, quando é bom a gente paga, viu? Eu recebo em cartão, qualquer jeito. A gente não tem que parar, não é te ofendendo não, certo, minha linda? Você que você é santa. Mas tem um cuidado. A gente tem muito a tentação de querer coisas rápidas. Não quero responder nada. Passe 5 anos estudando para responder um dia, se for preciso, entendeu? Ah, mas eu vou ser bem humilhada. Deus vai te dar sabedoria sem ter tanto conhecimento. Mas você vai fazer o quê? Vai rezar muito, ficar amigo de Nossa Senhora e vai ler livros como esse e outros que eu trouxe. Não precisa comprar a mim não, compre em outro momento, se for o caso. Outras pregações que tem sobre Nossa Senhora e você vai ficar apaixonado conhecendo a Bíblia. Isso tudo sobre Nossa Senhora, tem muita coisa, né? É quase um mar, é mais do que um mar imenso sobre Nossa Senhora, a Bíblia. E você vai ter convicção, entendeu? Porque eles querem tudo na Bíblia. Aí você não pode cair nessa armadilha, cadê na Bíblia? Se você cair nessa casca de banana, qualquer um de vocês, cadê na Bíblia? Se algum protestante perguntar cadê na Bíblia, você fala, irmãozinho, aonde é que está na Bíblia que tem que estar na Bíblia? Pergunte para um protestante, aonde é que está na Bíblia que tudo tem que estar lá? Ele vai dizer, não. Ele não vai dizer. Entenderam? Quem inventou isso foi Lutero, Calvino, né? Não tem que estar tudo na Bíblia. Talvez até nós achamos que tem, né? Sim ou não? Tá errado. Erradíssimo. Não tem que estar tudo na Bíblia. Só que isso aqui exigiria outro curso, viu? Pra gente entender melhor. Porque alguns de nós podem ficar assim. E agora? A gente vai já entender por que não. Vamos lá. Maria, diga comigo, Maria. É o novo paraíso de Deus. Deus andava no paraíso, sim ou não? Andava. E Deus veio andar e morar no paraíso de novo? Veio. Onde é o paraíso? O ventre de Maria. Entenderam? É o novo paraíso. No paraíso teve um casamento de Adão e Eva? Teve. Quem fez esse casamento foi o padre? Não, foi Deus. Estava de padre para quê? Não tinha Deus ali. Porque hoje a pessoa fala assim, mas tem que ter padre. E Adão e Eva não tinha padre. Mas não tinha o próprio Deus ali, gente, que é isso? Só que eles, de certa forma, tinham essa visão de Deus, de alguma forma. Não sei como, mas tinham. Hoje, alguém fala assim, o importante é o amor. Então vamos casar porque Deus abençoa. Você está vendo Deus igual Adão e Eva via antes do pecado? Se não está, procura o padre. Resolvido, né? Voltando. Sobre Nossa Senhora. Esse livro é chamado Salve Santa Rainha. É escrito por um doutor em Bíblia que é protestante, que é um ex-protestante, pastor. Mais de 1000 pastores protestantes se converteram com os livros desse homem. Claro que foi o Espírito Santo que converteu, mas lendo o livro desse homem. Scott Hahn, Estados Unidos, já veio para o Brasil. Ele tem inúmeros livros. Alguns estão sendo trazidos para o Brasil, entre eles Salve Santa Rainha. Ele vai explicando Nossa Senhora na Bíblia aqui. Beleza? Aí ele vai explicando que o Senhor novamente criou um novo paraíso. Quem foi esse paraíso? Nossa Senhora. Os santos ensinam que Deus poderia até criar um mundo mais perfeito. Mas tem 3 coisas que ele não poderia fazer mais perfeita. O filho dele, feito um homem. O céu, onde nós iremos morar. E a mãe mais perfeita. Não teria como. São 3 coisas. O filho encarnado, mais perfeito que é Jesus. Não teria como ser mais perfeito do que o que ele é. O céu, porque o céu é tudo de bom. E Nossa Senhora.
Entenderam? É interessante também os santos falam o seguinte, que a glória de todos os santos juntos, todos os anjos, colocados diante de Nossa Senhora, quem a glória é maior? Todos os santos juntos e todos os anjos. Quem tem a glória maior? Nossa Senhora. Porque o Senhor colocou todas as perfeições em quem? Para entender um pouquinho sobre Nossa Senhora Mãe de Deus ainda, só um pouquinho. É quando alguém é chamado para uma missão, Deus dá para essa pessoa algo chamado graça de estado. Diga o nome, graça de estado. Não é estado de graça. Estado de graça é quando nós não estamos em pecado mortal, certo? É graça de estado. São as graças necessárias que Deus te dá para cumprir a tua missão. Se você é chamado a ser padre, Deus vai te dar todas as graças para você ser um bom padre, um padre santo. Se você é chamado a ser mãe, Deus vai te dar todas as graças para ser uma boa mãe. E por aí vai, para ser um bom rei, para ser uma freira, um celibatário, uma esposa, um esposo, tudo isso. Qual foi a maior missão depois da de Jesus? Maria. Então ela recebeu todas as graças que era preciso para cumprir a missão. Então quem foi que recebeu mais graças? Nossa Senhora. Entenderam? Para cumprir a missão dela. Porque a missão dela era a maior de todas depois de Jesus. Ser mãe de Deus. Alguém fala assim, Nossa Senhora era como nós. Era? Você é mãe de Deus? Você é imaculado? Você é mãe e virgem? Você foi assunto ao céu? Então não é. Ela é humana, mas como nós, existe um top bem diferente. E quem fala isso é a nossa querida mãe, cofundadora Emi Nogueira. Podem ouvir a pregação dela, Maria, Nossa Mãe na Fé, tem no YouTube, Maria, Nossa Mãe na Fé. São 3 pregações do Tríduo de Pentecostes. Ela vai falando sobre o início da renovação carismática, sobre Nossa Senhora. Como a comunidade entende a experiência de Nossa Senhora. Daí eu indico o livro da Emi, Maria, Nossa Mãe na Fé. Maria, Nossa Mãe na Fé. Vamos para a Bíblia novamente. A visitação de Nossa Senhora está em Lucas, capítulo 1, versículo 39. Lucas 1, 39. Quem lê para mim? Bem rapidinho, quem lê para mim? Lucas 1, 39. Um corajoso, voz de veludo. Lucas 1, 39. O que diz aí? 39. Lê bem alto, tá bom? Naqueles dias, Maria se levantou e foi às festas das montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo, e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Onde me veio esta honra de vir a minha mãe e do Senhor? Pois assim que a voz de tua saudação chegou ao meu ouvido, a criança estremeceu de alegria em teu seio. Bem-aventurada és tu que crês, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te promete. Pronto. Aí fala o que mais depois, só um pouquinho? Que Maria passou 3 meses, né? O 45 vai ser Maria. A 7 vai ser o Maria. Pronto. O que esse texto nos mostra? Maria, a nova arca da aliança. Se você abrir, anote aí, 1 Samuel, capítulo... Você pode ler o 5 e o capítulo 6, o 6 depois. 1 Samuel 5 e 1 Samuel 6 todinho. Para você entender a arca da aliança. 1 Samuel 5 e 1 Samuel capítulo 6. Existia a imagem de um dragão que era adorado pelo povo filisteu. Existia também a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era a arca que Deus mandou fazer com todo carinho. Era de ouro, alguma parte dela. São Boaventura explica que era de ouro
Porque o ouro não se corrompe, não apodrece. E ele diz que esse ouro simboliza quem? Nossa Senhora. Porque Nossa Senhora não apodreceu no chão. E nem apodreceu com o pecado, porque ela é imaculada. Ela não se corrompeu. O ouro simboliza isso. A arca também, da aliança, você pode ler Êxodo 25, que vai falar sobre a arca, né? Êxodo 25, você pode ler o 17, o versículo 18. Vai falar que tinha 2 querubins de ouro batido sobre a arca. Dentro da arca tinha o maná. Tinha também uma vara e tinha também as tábuas da lei. A vara simboliza o sacerdócio. O sacerdote Arão. Porque todo mundo estava desconfiando se Arão, que é o irmão de Moisés, ele deveria ser o verdadeiro sacerdote. E a descendência dele, entenderam? Era a tribo de Levi. Aí tinha 12 tribos. 12. Aí fizeram um teste. Colocaram 12 varas. A vara, e colocaram num canto, aonde, como se fosse um local onde a presença de Deus estava. A vara que germinasse seria a vara de quem ia ser o grupo de sacerdotes. Qual foi a vara que germinou, floresceu? A vara de Arão. Então colocaram essa vara aonde? Na arca da aliança, simbolizando o verdadeiro sacerdote. O maná era o maná que caía do céu. O maná simboliza o quê? Para nós hoje? A Eucaristia. O verdadeiro sacerdote é quem? Jesus, o verdadeiro. Os outros são falsos? Não. São sacerdote unido a ele. Entenderam? São um com ele. Como eu falei na celebração, Deus não sabe matemática. Só Deus é santo, sim ou não? E nós somos santos em quem? E ele continua sendo o único que é santo. Que nós somos santos nele. Entenderam? Só ele é o único sacerdote. Mas tem muitos sacerdotes. Mas são nele. Um com ele. João 15 fala sobre a videira e os ramos. Nós somos um com ele, João 15, né? Aí vamos lá ainda, né? Aí o maná simboliza o quê? A Eucaristia. Quem é o pão da vida? O maná mesmo. O pão do céu. Quem é? Jesus. Quem é a verdadeira lei que se fez carne? A palavra. Jesus. Então dentro da arca tinha o quê? A vara, o maná e o quê? A lei. E Jesus é o quê? O sacerdote, a vara ali. Ele é o maná, que é a Eucaristia. E ele é a lei, a palavra feita carne. Estava dentro de quem? Então ela é a nova arca da aliança. Entenderam aqui mais ou menos? Meio complicado, né? Vocês vão entender. Aí, em 2 Samuel capítulo 6. Eu volto já pro primeiro, viu? Eu tô fazendo aqui 2 Samuel 6. Vai falar que a arca veio para Jerusalém. 2 Samuel 6. Quando a arca chegou, foi que Davi falou: a que devo a honra receber na minha casa a arca do Senhor. Está em 1 Samuel 6, versículo 9. 1 Samuel 6, versículo 9. E quem foi que falou isso? No Novo Testamento? Isabel. O que foi que Davi falou? A que devo a honra de receber na minha casa, a arca do Senhor. Depende da tradução, vai mudar um pouquinho, né? Isabel fala a mesma coisa, reconhecendo que Maria é o quê? A arca da aliança, a nova arca. Acontece que a criança estremeceu no ventre de Isabel. Só que no grego não é saltou, não é estremeceu somente. No grego quer dizer o quê? Que dançou, rodopiou. Não sei como é que a teologia expliquei que eu não sei não. E os místicos, né? Sei que uma das traduções é que a criança dançou, rodopiou. O que foi que Davi fez diante da arca? Dançou. E João Batista fez o que diante da arca? Dançou. Entenderam? Dançou. Outra coisa. João Batista estava como? Dentro de Isabel? Nu ou com roupa? Nu. Tivesse com roupa dentro do vento, misericórdia, né? Davi estava como diante da arca?
Nu. Algumas traduções falam que ele estava nu e outras que ele estava coberto só com uma roupinhazinha que deixava ele praticamente nu nessa hora. Uma roupa bem simples, né? Então ele dançou livre ali diante da arca. Então, ali 2 pessoas dançando nu diante da arca ou quase nu. A arca passou quanto tempo lá com Davi? 3 meses. Quantos meses Nossa Senhora passou com Isabel? 3 meses. Entenderam que ela é a nova Arca da Aliança? É só uma das formas. Por favor, alguém pega água pra mim que eu estou ficando sem voz. Alguma pergunta sobre isso? Como tinha pouca gente na outra aula, eu falei de algo que eu vou ter que falar agora. Na Bíblia, diga comigo, na Bíblia existe prefigurações de Nossa Senhora. Tipologias. O que nome feio é isso, Zé? São textos bíblicos que, espiritualmente entendido, simboliza algo. Por exemplo, quem é o novo Adão? Quem é? São Paulo fala, o novo Adão. Jesus. Mas no Antigo Testamento fala de um Adão? Fala, o velho Adão. Sim ou não? Os santos entendem que Maria é a nova Eva. A nova Eva. Só que ela, a primeira Eva, era imaculada? Era não? Era sim. Foi criada sem pecado. Ou Deus criou Eva com pecado? Ela foi criada o quê? Imaculada. A primeira Eva era virgem? Era, foi criada virgem. E ela foi chamada de quê? De mulher, que quer dizer o que também? Mãe dos viventes. Ou Eva, mãe dos viventes, né? E Nossa Senhora é mãe dos viventes, sim ou não? Nossa Senhora foi criada virgem, sim ou não? Sim. Claro, toda pessoa é criada virgem, né? Mas imaculada, ela foi criada imaculada? Sim. Mas Eva permaneceu imaculada? Permaneceu virgem? Não. Mas Nossa Senhora sim. Um anjo veio falar com Eva. Veio, Satanás, não é um anjo não? Ele veio. Eva deu ouvido a Satanás? Deu. Bem direitinho. É por isso que nós estamos desse jeito. O que aconteceu? Nossa Senhora foi visitada por um anjo também. Ela deu ouvido. Deu. E é por isso que nós estamos como estamos. Alegre, com esperança. Obrigado. Eva, ela comeu do fruto? Sim ou não? Ela pegou o fruto e comeu. Nossa Senhora, ela deu o fruto. Ela deu, ela ofertou. Bendito é o fruto do vosso ventre. Vocês estão entendendo um pouquinho? Isso é chamado de tipologia. É algo que não está claro, mas significa algo maior. Por exemplo, a Arca de Noé simboliza o quê? A igreja. Quem entra nela se salva. O dilúvio simboliza o quê? As águas do batismo que destrói todo o pecado. Entenderam? É o mar vermelho que se fecha e mata lá o pessoal que está fugindo. Simboliza o quê? Que a água do batismo mata tudo que em nós é pecado. Entenderam? Então, as coisas da Bíblia têm um sentido o quê também? Espiritual. Entenderam? O sentido espiritual. Então, várias passagens na Bíblia falam de quem? De Nossa Senhora. Inúmeras, 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 inúmeras. Uma passagem fala de Nossa Senhora, Gênesis 3,15. Fala o que lá? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. O que acontece? Quem é essa mulher? Nossa Senhora. Não é Eva. Eva estava amiga da serpente, conversando e tudo com a serpente. Conversa, medonha. Nossa Senhora é inimiga da serpente porque ela é inimiga do pecado. Entenderam? Por isso que ela é a Imaculada. Eu já expliquei Imaculada na aula passada, por isso que eu não vou explicar hoje, certo? Para não desfocar.
Eu gravei a aula, quem quiser eu posso repassar. Certo? É apenas R$20. Tô brincando, gente, tô brincando. Tô brincando. Eu tô brincando, calma. É de ouro esse CD, hein? Vamos lá. Mulher. Esse termo é usado aonde também? Nas bodas de Caná. Mulher, que tem a ver eu contigo. Mostrando que ela é a mulher da onde? De Gênesis. Lá em Apocalipse 12, aparece um grande sinal no céu. Uma mulher revestida do... Que é essa mulher? Maria. Representa a igreja, Apocalipse 12. E representa Nossa Senhora. Lá também João 19. Fala, filho, eis aí tua mãe. Mulher. Por que ele chama mãe? Porque mulher, na teologia ali, tem um sentido mais profundo do que mãe. Naquela teologia ali. Para mostrar que ela é a mulher que esmaga em Cristo e com Cristo a cabeça da serpente. De fato, quem esmaga a serpente, quem é Jesus. Mas ele quer esmagar através do sim de Maria. Entenderam? É ele que esmaga. Uma coisa interessante, não sei se vocês sabem. No grego, fala este te esmagará a cabeça. Gênesis 3,15, no grego. No latim, São Jerônimo colocou esta. Esta te ferirá a cabeça. E ela te ferirá o calcanhar. Os dois está certo? Tá, os dois está certo. Tanto este como esta está certo. Porque é Nossa Senhora que esmaga, quando ela fala o seu sim. Mas aquele que esmaga de fato, mesmo quem é? O próprio Jesus. Entenderam o porquê da mulher? A mulher exalta. Não está menosprezando Maria. Entenderam? Está exaltando. Ela é a mulher prometida de Gênesis. Que se cumpre lá em Apocalipse 12. Que briga com o dragão. Até fala o seguinte lá em Apocalipse 12. O dragão, a primitiva serpente. Entenderam? Para entender que aquela mulher é a mesma mulher que briga com a serpente. A mulher que briga com o dragão. Quem é a que briga com o dragão? A Virgem Maria. Entenderam? Nós somos da descendência da mulher ou da serpente? Da mulher. Nós nos comportamos como descendência de Maria ou da serpente? Aí você responde de forma pessoal. Cada um responde de forma pessoal. Horas nós nos comportamos como a descendência da serpente e ora nós nos comportamos como a descendência da mulher. Quem é o descendente da mulher? Jesus. E nós somos irmãos de Jesus. Amém? Até aqui? Alguma pergunta sobre esse assunto até aqui? Ou não? Está mais ou menos entendido? Partilha com seu irmão, por favor. Enquanto eu preparo o novo tópico aqui. Quero. Alguma pergunta? Eu chego já na virgindade, eu respondo já já. Viu? Sim. Então, assim, vou clareou, mas assim, quando levanta todo esse contexto que eu falo desde
de Gênesis e Apocalipse, que fala sempre essa expressão mulher, né, que seria, na realidade, depois vem Maria, porque ela que ensina a cabeça da pessoa. Então, assim, partindo desse contexto, aí se compreende, eu estou certo ou não, se compreende essa questão de Jesus falar a expressão mulher, tem mais conotação do que se você se mãe. E seria mais resumido, né? E quando ele fala mulher, aí retrata desde os primórdios que já tinha essa expressão mulher, como essa que seria. Você entendeu tudo? É por aí? Agora pode dizer com a irmã minha que ela fica aqui Uma pergunta aqui que surgiu bem rapidinho, né? Foi legal e é complicada. Se a gente fala que é sentido espiritual, então os ateus vão dizer que ele é todo espiritual. Como explicar para ele a Bíblia, já que é só espiritual? Na verdade, não. Na verdade, a Bíblia, primeiro, ela é o que? Literal. O que é literal? Você tem que entender o sentido original da mensagem. Quando fala literal, você não precisa dizer que foi tal qual está escrito. Você tem que entender que cada texto bíblico, cada livro, a Bíblia é uma biblioteca, são vários livros, 73. Então cada livro vai ter uma forma de ser escrito, é poética, é profética, tem um gênero literário chamado novela, que é o livro de Jó, o nome pode ser também chamado novela, entendeu? O gênero literário. Então tem vários tipos de gêneros literários. O gênero sapiencial, que é sabedoria. Tem inúmeros gêneros, né, se a gente for falar. Então o gênero literário, os ateus também sabem que existe. Uma coisa que aconteceu, você pode ler o livro Porque Sou Católico, o livro de Aquino. Vários ateus se juntaram para fazer uma pesquisa, para provar que a Bíblia, mais especificamente os evangelhos, eram uma maior mentira. Eles passaram mais de 10 anos pesquisando e depois, como eles eram ateus, mas eram sinceros, eles falaram: nós passamos mais de 10 anos para poder dizer que tudo que a Igreja Católica ensina e que está nos evangelhos é verdade. Ou seja, quem prova que os evangelhos ali é verdade autêntica, quem é? Os ateus. Que passaram mais de 10 anos procurando a resposta e tiveram que admitir que ali estava a verdade. O texto era coerente. Entenderam? Então a Bíblia tem seus gêneros literários. Por exemplo, para entender, eu volto já rapidinho para o assunto. Quando Adão peca, ele se esconde. Aí o Senhor pergunta: onde estás? Deus não estava vendo Adão, não. Deus não vê tudo, não. E por que ele pergunta onde é que está Adão? Tem um sentido espiritual. Entenderam? Vocês estão me entendendo? Então, fala a Bíblia que Deus descansou no 7º dia e Deus se cansa desde quando? A Bíblia está mentindo? Não. Você tem que procurar um sentido profundo daquilo. Então, para entender um texto bíblico, nós partimos do sentido que? Literal. Isso é chamada exegese bíblica. Pode anotar. Exegese bíblica. Ou então, hermenêutica. Ou então, teologia bíblica. É bem complicado. Não vou contar isso aqui não. Certo? Exemplo, vou dar um exemplo bem claro. Quando em Apocalipse 12 fala da mulher, os protestantes dizem que ali é a igreja. É a igreja? É. Também é a igreja. É o novo Israel? É. Porque a igreja é o novo Israel. Porém, em primeiro lugar, literalmente, aquela mulher quem? Literalmente. Quem é que foi mãe de Jesus? Se o menino é Jesus, a mulher quem? É a Joaquina? É a Francisquinha? É Maria Santíssima. Então, literalmente, quem é aquela mulher? Maria. Aí você pode entender que Maria simboliza também ali quem? A igreja. Entenderam? Porque quem deu a luz a Jesus primeiro, quem foi? Foi a igreja ou foi Maria? Maria. A igreja gera Jesus hoje, pela Eucaristia, pelos sacramentos. Porém, quem é a verdadeira mãe primeiro? Nossa Senhora, literalmente, entenderam? Mais ou menos. Então o protestante que tem juízo, ele não vai dizer que ali não é Nossa Senhora. Se não é Nossa Senhora, então o filho não é Jesus, é outro.
Que não foi outra que... É sem sentido, né? Algumas coisas. Mas tu entendeu, minha santa, mais ou menos? Como explicar para um ateu? É porque isso aí exigiria muito... outro raciocínio que fugiria um pouquinho, entendeu? Entraria o estudo bíblico em si, né? É muita coisa. Vamos lá. Eu tô rindo porque é pouco tempo para dar tanto conteúdo e vem tanta pergunta, né, gente? Nossa Senhora que é virgem. Nossa Senhora é virgem e mãe. Ou é mãe e virgem? Hã? Ela é virgem e mãe ou mãe e virgem? Ela é mãe e virgem. Nossa Senhora tem duas coisas que que a mulher escolhe. A mulher escolhe ser virgem ou escolhe ser mãe. Nossa Senhora, ela teve a graça de ser as duas coisas. Ela é mãe e virgem. Ezequiel 44. Vamos lá, Ezequiel 44. Ezequiel 44. Leia o versículo 1, 2 e 3 aí. Lê para mim de novo, quem achar primeiro. Ezequiel 44. Como é que Nossa Senhora é virgem se ela teve Jesus, Oséias? Ezequiel 44. É o sentido espiritual do texto que eu vou explicar, certo? Ezequiel 44. 1, 2 e 3. Ele reconheceu que ao povo tem ao Oriente, ao qual 44. se achava fechado. Senhor disse: este porte ficará fechado, ninguém o abrirá, ninguém ele passará, porque o Senhor, Deus de Israel, aí passou. Pronto. Tá ótimo aí. Ou seja, esse pórtico, esse local selado, aonde Deus passou, fala o texto, não entrará mais ninguém, porque Deus passou por ali. Se uma porta onde Deus passou, Deus está dizendo que não vai passar mais nada, porque que em Maria, que é o templo mais santo, mais do que aquele templo, vai entrar uma relação sexual. Não que seja pecado a relação sexual. Não é por isso. Se Maria tivesse tido relação com José, não era pecado. Ela estava casada, era santo. Entenderam? Mas é algo tão sagrado que José tinha esse olhar de ver Maria, essa terra santa. Como quando Moisés encontrou a sarça ardente, o Senhor falou, tira a sandália dos pés, porque o lugar que tu vai pisar é santo. Então esse lugar que Jesus estava era o quê? Santo. Era mais santo que a terra que Moisés ia pisar, sim ou não? Claro que sim. Porque ali era apenas terra. Entenderam? Então fala o seguinte, por onde o Deus de Israel passou, será um local selado, lacrado. Ou seja, Jesus passou, Jesus é o Deus de Israel, sim ou não? Ele passou pela Virgem, mas esse local ninguém mais vai passar por ele, nenhum outro filho. Entenderam? O sentido espiritual do texto? Isaías 7,14. Isaías 7,14. Quem achou pode ler. Quem não achou, não lê agora. Isaías 7, versículo 14. Pois sabia que Javé lhe daria um sinal ao jovem que recebeu, será um filho, chamará pelo nome de Emanuel. Fala o que aí? Jovem. Outra tradução, por favor. Por isso o próprio Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará a luz a um filho. E o chamará Deus convosco. Outra tradução. Essa aí foi ótima, vê essa daí. A tradução da Jerusalém, alguém tem? Não? O que que na pastoral fala? Uma jovem. Essa palavra, Isaías 7,14, no hebraico ela quer dizer três coisas. Moça, jovem ou virgem. No hebraico, moça, jovem
ou virgem. Quando o evangelista Mateus usou a palavra que uma virgem daria luz, da Virgem Maria, ele usou o termo de qual tradução? A tradução grega. A tradução grega, ela coloca que é uma virgem. Então, São Mateus usa qual tradução? A tradução grega. São Mateus colocou virgem mesmo. Ele não colocou jovem nem moça. Porque São Mateus queria ressaltar, melhor dizendo, salutar a palavra está errada. Ressaltar que Maria é o quê? Virgem. Então ele cita Isaías 7,14, usando o termo virgem. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês a passagem de Mateus, certo? Então ele vai mostrar que tem até um texto que os irmãos usam muito. É porque eu não preparei para falar sobre a virgindade, certo? E a senhora perguntou, por isso eu estou explicando um pouquinho mais sobre a virgindade. Mas vai ser aprofundado, talvez, na próxima aula pelo Yuri. Eu vou passar umas 2 aulas sem vir, que eu tenho um grupo de oração dia de quinta, né? Eu não posso abandonar os meus filhos, né? Senão eles nem sabem quem é o pastor, né? E eu peco tanto nisso, meu Deus. Oséias e os irmãos de Jesus? Cadê eles? Quem tem a Bíblia Ave Maria? Aí. Vou ajudar vocês a achar, é bem facinho, na Bíblia Ave Maria. Tem lá irmãos. Bíblia Ave Maria, lá no finalzinho tem aqueles textos em negrito, irmãos. O que fala lá sobre irmãos? Aí vocês leem para mim e eu aprofundo com vocês. A Bíblia Ave Maria, lá no finalzinho, tem um bocado de palavras. Pecado, irmão, pela ordem alfabética. Isso ajuda vocês melhor. Na Bíblia Peregrino também tem esse índice. Porque a gente tem a arma e não sabe mexer, né não? Na Bíblia Ave Maria tem. O que diz sobre irmãos aí? Eu vou explicar um pouquinho, talvez seja o mesmo que está aí. Ou um pouco mais ou um pouco menos. Quando é falado irmãos, entenda que para o judeu, irmão é quem vive na mesma tribo, ou seja, na mesma aldeia. Irmão é um parente de 1º grau ou 2º grau. Irmão é alguém que é da mesma raça, a raça de Israel. Isso tudo simboliza irmão. E depois vai simbolizar, em Atos dos Apóstolos, irmãos na fé. É tanto que São Paulo fala em Atos que o Senhor apareceu para 500 irmãos. Nossa Senhora teve 500 filhos, foi? Não. Então, ter cuidado. Oséias, e por que não fala claro lá? Que é os primos, parentes, porque isso não é importante. Porque naquele tempo não tinha doido dizendo que Nossa Senhora não era virgem, não. Entenderam? É depois de Lutero que tem. Não precisa estar resolvendo essas coisas que a gente tem na nossa cabeça, entendeu? A culpa não é nossa. A culpa é dessas heresias que surgem. Entenderam? Então a gente tem que provar que Nossa Senhora não teve um monte de filho. Era para ser o contrário. Eles que deviam provar. Um texto que é muito claro é lá em João 19, versículo 25. Que vai falar que aos pés da cruz estava quem? Maria, mãe de Jesus. Maria de Cleófas. E vai falar sobre Maria Madalena e também o discípulo amado e outras mulheres, né? Aí quando Jesus dá Maria a João e João a Maria Santíssima, o que João faz? Leva ela para a sua casa. Não é admissível de forma alguma que alguém que tem outros irmãos seja dado a um estranho. São João era irmão de Jesus? São João evangelista? Não. Era um discípulo, um apóstolo. Se Jesus tivesse irmãos, era dado para quem? Na cruz? Para os irmãos. Para os irmãos. Não para João. Entenderam? Era comum que alguém adotasse uma viúva, como se fosse a sua mãe. No judaísmo isso era comum. Mas não era comum, porque quem era a viúva no judaísmo? Era a mulher que tinha perdido esposo e os filhos. Não era só o esposo, era a esposa, aliás, o esposo e os filhos. Essa era a viúva, que não tinha mais quem amparasse ela, entenderam? E a família podia amparar ainda também, se quisesse, outra parte. Então é dessa forma. Então, ali se tivesse irmãos, teria que ter sido dado para quem? Para os irmãos. Até aqui mais ou menos entendido?
Por exemplo, em Gênesis, Abraão é chamado de irmão de Ló. E Ló é o que de Abraão? É tio e sobrinho. Aí quando vão separar as terras, eles falam, nós somos irmãos, nós não podemos brigar. Eles eram irmãos? Era tio e sobrinho. Estão me entendendo mais ou menos? E vai ter diversas passagens em Gênesis mostrando que tios, que cunhados, que primos se chamavam de quê? De irmãos. E todos os irmãos de Jesus na Bíblia que é citado, ele já tem pai e tem mãe. Aí eu indico um livro para vocês que eu até emprestei para o Célio. E os irmãos de Jesus? É o nome do livro. É a pergunta, viu? E os irmãos de Jesus? É o nome do livro. Você coloca interrogação. Anote o nome do livro. Roberto Tanus. E os irmãos de Jesus? Todos esses têm pai e têm mãe. Como é que é filho de Nossa Senhora, meu Deus do céu? Já tem pai e tem mãe? Até aqui entendido? Eu fui dando razões mais lógicas, porque a gente não é protestante para ficar tudo na Bíblia de uma vez não, certo? Se se acostumar mal, a gente fica igual eles, né? Eu poderia começar a dar texto, aí eu só ficaria num tema querendo provar isso. A gente vai ter um outro momento provando a virgindade perpétua, que é antes, durante e após o parto. É interessante que teve um monge que ele estava morrendo de dúvida, né? Muita dúvida. Aí tinha um outro monge mais santo ainda, que ele estava com dúvida na virgindade de Maria. Não estava entendendo, porque São João Paulo II fala que não é pela razão a virgindade de Maria que nós vamos entender, é pela fé. Entenderam? A razão vai nos ajudar a entender um pouquinho. Mas tem hora que não entendo não. Não dá para acreditar não. Por quê? Tem que entrar o quê? A fé. Entenderam? Que Maria é mãe de Deus. A gente só vai entender pela fé. Que Jesus está na Eucaristia só pela fé. Entenderam? Aí então esse monge estava meio perturbado e tal. Aí o que aconteceu? Um homem sábio que nem ouviu ele falar nada, leu o coração dele. E falou o seguinte: pegue 3 varas secas, coloque no chão. Só no chão, não é para enterrar não, é só coloque no chão. Vara seca que nunca tinha nascido mais nada. Há décadas não saía nada daqueles paus secos. Era paus inférteis. Aí ele colocou. Ele disse, depois, daqui a pouco você vai olhar. Quando ele foi olhar, os 3 tinham florescido. Para dizer o quê? Maria é virgem antes, durante e após o parto. Aí teve um milagre. Tem uma história muito bonita que não é sobre a virgindade não. É sobre o amor Nossa Senhora. Que vai falar o seguinte. E é real. Um homem muito de Deus, monge também, ele estava caminhando e uma tribo pegou ele. Que adorava outros deuses. E ele começou a invocar o nome de Nossa Senhora. Aí o homem, que era da tribo, era muito ruim. Aí falou assim, você ama Nossa Senhora mesmo? Você está dando o seu coração para ela? Então vamos fazer que você dê o seu coração para ela. Rasgou ele aqui, né? Arrancou o coração dele e colocou na mão dele. Isso. Agora oferece o teu coração para Nossa Senhora. Aí foram embora, porque acharam que ele tinha morrido já, né? Ele passou 3 dias pregando sobre Nossa Senhora com o coração na mão. Às vezes isso é inacreditável, claro que é. Porque isso se chama milagre. E milagre, para nossa mente humana, é inacreditável. Isso não é uma historinha, isso é real, viu? Isso foi um fato real. Quando for historinha eu digo. Beleza? Isso é fato real. Alguma pergunta, gente? Mais ou menos? Uma perguntinha aí e tal. Eu queria mostrar uma coisa aqui que era bem interessante, mas eu queria mostrar como estava aqui. Pode perguntar, meu irmão. Vamos perguntar depois. Hã? Depois da pregação do coração Hã? Depois do pregação. Morreu. Você quer demais, né? Queria que ele É porque ele já queria ver Nossa Senhora, gente. São Domingos Sávio perguntaram para ele, né? Por que você anda só com os olhos baixos? Porque eu quero contemplar a toda pura Nossa Senhora. Por isso que eu ando sempre com os meus olhos baixos. Para não contemplar o pecado. Porque esses olhos são da Virgem.
São Domingos sabe, é os santos, né? Também São Justino explica o seguinte: Nossa Senhora é Virgem Imaculada. Porque a terra que foi feito Adão e Eva, Adão foi feito, só que o simbolismo também, certo? Adão foi feito de uma terra suja ou imaculada? Imaculada, a terra era pura, era o paraíso. De uma terra virgem ou não? A terra tinha sido usada já? Não, a terra era virgem. Então vai falar que Nossa Senhora, ela foi criada virgem imaculada, porque ela é a terra a qual o verdadeiro Adão habita. Entenderam? Sobre a virgindade também os santos explicam, também no sentido para a gente pensar um pouco. Assim como o raio de sol entra e passa sobre o vidro, ultrapassa o vidro e não quebra o vidro, assim foi a virgindade de Nossa Senhora quando Jesus passou. O verdadeiro sol, que é Jesus, passa por ela e não rompe o ímã de Nossa Senhora. Se bem que a virgindade, a gente não pode ficar ligado na questão física. É mais uma questão espiritual. Embora a gente também acredite na questão física, entenderam? Também os santos explicam, assim como Jesus passou pela porta, quando ele estava ressuscitado, e a porta estava o quê? Fechada. E ele passou. E voltou de novo. Assim ele também passou por Nossa Senhora, que é a porta, quando ele era criança. Entenderam? Assim como ele passou estando ressuscitado, ele passou quando era criança. Tranquilo? Entendido? Mais ou menos, marrom? Tem uma passagem que eu queria achar aqui o que o Scott Hahn fala, que eu achava bem interessante. Mas enquanto eu não acho, eu vou explicar aqui do meu jeito, certo? Quando vai falando sobre que Nossa Senhora, que Maria, José não conheceu Maria até Nossa Senhora dar à luz o menino. Aí os protestantes dizem, olha, e Nossa Senhora não teve relação com José até Jesus nascer. Até. Esse até quer dizer que Nossa Senhora teve relação? Sim ou não? Fala assim, que José não conheceu Maria até ela dar à luz o menino. Não está dizendo que até esse período ele não teve, mas não está dizendo que depois desse período. Mas dá para entender que depois a gente pode supor também? Sim ou não? Seria errado supor? Não. Porém, os textos bíblicos, 1 Samuel 6, versículo 23. Leiam para mim. 1 Samuel 6, 23. Eu não ia achar nunca, é no outro livro que eu tenho lá em casa. Ele fala de Nossa Senhora também, o que eu ia falar. Samuel 6:23. Se não for, é segundo Samuel. Segundo Samuel 6:23. Cria a tradução Jerusalém, Ave Maria. Nada contra a pastoral. Segundo Samuel 6:23. Aí depois da morte ela teve mais filhos, foi? Ou seja, até na Bíblia quer dizer muitas vezes para sempre. Para sempre. Ou seja, ela nunca mais teve filho. Para sempre não teve mais filho. Entenderam? Então o até ressalta a virgindade de Nossa Senhora. Tem muitas outras passagens que vai falar, né? O Senhor vem reinar até os últimos dias. E depois dos últimos dias ele vai parar de reinar? Não. Tem vários salmos que falam que o Senhor vai reinar até que os seus inimigos sejam destruídos. E depois que for destruído, ele vai deixar de reinar? Ele vai reinar para sempre. Aí São Jerônimo começa a brincar. São Jerônimo, ele escreve uma carta contra os hereges e começa a falar, olha, Micol, ela vai ter vários filhos depois da morte. Ele começa a brincar com os textos, né? Mostrando que esses textos quer dizer o quê? Para sempre. O até quer dizer para sempre. Entendido até aqui, gente? Partilhe um pouquinho de 2 em 2, por favor.
Algumas passagens para vocês também guardarem. Salmo 45, que eu já falei na outra aula, Salmo 45. Ou 44, depende da tradução. Vai falar sobre todas as gerações que proclamaram bem-aventurada, a rainha que está à direita do rei. Esses temas, gente, se vocês ficarem até o final desse curso, não tem como não sair apaixonado por Nossa Senhora. Não tem. O cardeal Newman, que é o beato, ele era um protestante. Claro, sendo cardeal não é mais protestante, né? Ele fez uma pesquisa. Ele já morreu, certo? Já é beato, claro, né? E ele falou o seguinte, ele fez uma pesquisa, e nessa pesquisa, eu já li um livro dele, muito bom. Tão bom que eu vendi e esqueci o nome, mas era bom. Ele falou que ele fez uma pesquisa aonde o paganismo aumentou e os cristãos diminuíram, é porque a devoção a Nossa Senhora esfriou. Aonde a devoção a Maria cresceu, o número de pessoas de fé continuava firme e o número de pecados diminuía. Ele fez essa pesquisa. Mas aonde a devoção mariana foi acabando, foram abandonando também quem? Jesus. Entenderam? Porque a tática do demônio qual é? Ele te faz cair no pecado mortal e depois ele te afasta de Nossa Senhora. Porque fala os santos, Santo Afonso de Ligório, São Bernardo também. Ele vai falar o seguinte: quando tem o anúncio do anjo, o que o anjo fala? Que Maria encontrou graça diante de Deus. E ele pergunta: como encontraste graça diante de Deus, se você não perdeu a graça? Se você é a plena, a toda cheia de graça. Por dentro e por fora, né? Aí ele fala: não. Tu não encontraste graça para ti mesmo. Tu encontraste graça para todos os pecadores perdidos. É o que São Bernardo de Claraval fala, né? Nunca ouvi se dizer que algum daqueles que a vós tem recorrido, implorado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Maria, ela é a mulher. Quando fala que também que Eva foi criada, que é uma auxiliar adequada, o termo que é usado lá é Ezé. Ezé quer dizer o quê? Socorro de Deus. E quem é o maior socorro de Deus? Nossa Senhora. Se a bendita lá da Eva foi Ezé para Adão, por que é que Nossa Senhora não é Ezé para nós? Socorro de Deus para nós. Tem um livro chamado também Socorro de Deus, que é do professor Felipe de Aquino, muito bom, Socorro de Deus. Também tem um livro chamado, pode anotar, Maria, Mulher de Gênesis Apocalipse, que é do Felipe, aliás, do Monsenhor Jonas Abib. Maria, Mulher de Gênesis Apocalipse. Também tem um livro muito bom, As Glórias de Maria. Você vai entender profundamente Maria na Bíblia. As Glórias de Maria. Santo Afonso Maria de Ligório. Outro livro. Tá dando tempo ou não? Outro livro. Salve Santa Rainha, que é esse que eu estou na mão. Outro. Gabriel Amor, que é o exorcista do Vaticano. Oficial. O Evangelho de Maria. Ele é especializado em demonologia, mas também em mariologia. O Evangelho de Maria. A mulher que venceu o mal. O Evangelho de Maria. A mulher que podem passar aí. Eu sei que vocês vão me devolver, né? Direitinho. De graça. Oi? O quê? Não, é de graça, é o programa que tem aí na Jangadeiro, né? O Rosário da Virgem Maria, Papa João Paulo II. É uma carta apostólica, o Rosário da Virgem Maria. Marialis Cultus, Leão 13. Marialis Cultus, tem PDF. Eu quero só ler depois eu te entrego. Hã? Deixa eu só ler depois eu te entrego. O quê? Deixa eu ler o livro depois eu te Não, entrego. porque eu vou vender, filho. Aí não tem condição. Não, eu quero entrar, não quero ler. Certo. Eu vou vender pra mim esse slide. Mas eu arranjo as pregações de show pra ti, viu?
Bastidores aqui, bastidores. Beleza. Alguma pergunta até aqui? Do Felipe de Aquino é o Socorro de Deus e a Mulher de Gênesis Apocalipse. O Tratado da Verdadeira Devoção. O Tratado da Verdadeira Devoção. Que horas? Vocês têm que horas aí, por favor? 15 para as 9. Vou maltratar vocês mais 10 minutos. Como é que ele aborda a nossa... O Padre Gabriel? É, isso daí. Pronto. Gente, ele aborda de uma forma magnífica aqui. Bem nova mesmo. Por isso que esse livro é invendível. Por quê? Ele fala de forma nova. Tem pessoas que repetem muitas coisas, né? Por exemplo, uma coisa nova que ele fala. Quando ele fala sobre a... Tem mais. Quando ele fala sobre Nossa Senhora que perdeu Jesus no templo, ele vai falar sobre a aflição do coração de Maria. E ele fala que o termo grego que é usado é o mesmo que é usado para a agonia dos condenados. Ou seja, ele mostra que a dor de Nossa Senhora quando perdeu Jesus no templo é uma dor tão grande que ele faz, o evangelista faz uma comparação com a dor dos condenados, de ter perdido a Deus. Porque quanto maior é o amor, maior é a dor de perder alguém. Entenderam? A perda dos condenados só é diferente, é bem diferente porque eles têm ódio a Deus, é isso que dá dor neles. E Nossa Senhora é o contrário. Alguns santos chegam ao ponto de dizer que a maior dor de Maria foi a perda de Jesus no templo. Porque todas as dores ela estava perto dele, na cruz também. Mas quando perde Jesus no templo, ela está longe dele. E Nossa Senhora não aguenta ficar longe de Jesus. É por isso que fala da Assunção. Jesus sobe e o coração dela não aguenta mais ficar na terra. Então ela tem que subir também. É dois corações apaixonados. É um imã. Entenderam? Não é algo só poético, é real. É concreto. Né? Isso é para Assunção, a gente vai ver futuramente. Né? Então, a abordagem dele é muito profunda, porque ele vai pegando palavras e vai fazendo de uma forma que não tem como não se apaixonar. Pode olhar aqui, por favor. Dá só os temas aí, né? Só para falar bom. É muito profunda. Para entender uma coisa também, falando desse exorcista. O termo que é usado para Nossa Senhora, que o Salmo 45 fala, que todas as gerações me proclamarão bem-aventurado, Nossa Senhora fala isso em Lucas, aí se cumpre o Salmo 45. Por quê? Quando ela fala me chamarão, o termo é invocar. Invocar, do grego. Ou seja, nós podemos invocar o nome de quem? Jesus. Mas invocar o nome de quem também? Maria. Nas Bíblias protestantes adulteradas não tem invocar. Usa sim. Reconhecerão. Nem todas têm invocar. Ou chamar. Esse chamar é chamar de invocar para perto mesmo, no grego, entenderam? Então quando você vê um protestante falando mal de Maria é porque ele não conhece a Bíblia. Porque a Bíblia é toda mariana. De Gênesis a Apocalipse. Por exemplo, o Cântico dos Cânticos é 8 ou é 6, eu não me engano, fala: quem é essa que avança como a aurora, temível como exército em ordem de batalha? Quem é ela? É Nossa Senhora. Aí os exorcistas são unânimes em dizer, que a pessoa que Jesus tem mais medo de quem é? Jesus. Mas de quem ele tem mais raiva, o demônio, de quem é? Nossa Senhora. Por quê? Ele pensa, não, Jesus é Deus. Eu tenho medo. Reconheço que ele é santo. Porém, Nossa Senhora é uma criatura. E eu tenho que me submeter a ela. Aí ele se enfurece. Então, isso que tem nos protestantes não é culpa dele, é culpa do demônio. Eles têm uma parcelinha. Não em todos, que tem uns que amam Nossa Senhora. Essa tática... Oséias, agora eu falo a historinha que eu falei da última vez, né? Fala demais de Nossa Senhora e Jesus, cadê? Toda devoção a Nossa Senhora, ela é cristocêntrica. Ave Maria, como é que... Quem é que está no centro da Ave Maria? O que fala para passar da Ave Maria para Santa Maria? Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Aí, ó, quem está no centro da Ave Maria? Entre a Ave Maria e Santa Maria? Jesus.
Jesus. Entenderam? É nesse sentido. Então, o centro do rosário quem é? Jesus. O centro do ofício quem é? Jesus. O centro da devoção mariana? Jesus. Quanto mais perto de Maria, ela não deixa a gente só pertinho dela, ela leva a gente para Jesus. Não é para ela, é para Jesus. Então, quando você olha para a lua, você admira o brilho da lua. A quem você está admirando? O brilho do sol. Então, quando você admira Maria, você está admirando quem? Porque tudo que há nela de bom é fruto, é virtude, é graça de quem? De Jesus. É Ele que fez nela. Não existe idolatria. Tem oração que até nós cantamos no Shalom que fala o seguinte, ó. Jesus, ensina-me a amar Maria como tu amas. Maria, ensina-me a amar Jesus como tu amas. Nós amamos Maria como Jesus ama? Então você não é idólatra, nunca vai ser. Porque você nunca vai conseguir amar mais do que Jesus. Porque para ser idólatra, você tinha que amar mais Maria do que Jesus amou. Jesus foi idólatra? Os santos falam o seguinte, ó. Que Jesus prestou mais honra a Nossa Senhora, aliás, a Deus, sendo submisso a Maria, do que quando ele fez todos os milagres. Porque o Deus verdadeiro, se submeter a Maria e José, isso é humildade ou não é? E fala lá em Lucas, ele lhes, plural, era submisso. Lhes era submisso. Você vê Jesus assim. Acha que Jesus foi desaforento no templo, né? Ele não foi. Porque depois fala que ele lhes foi submisso. Lá em Lucas vai falar isso. Então mostra que Jesus era obediente. Obediente até a morte de cruz. Né? Amém, gente? Dá para entender um pouquinho de Nossa Senhora? Tudo que nós falarmos dela, tudo, não é nenhum décimo do que ela é. Isso não é idolatria. Porque, para terminar de verdade agora, sem ser propaganda enganosa, Santo Afonso fala o seguinte: quando nós olhamos, vou falar com a minha linguagem, Nossa Senhora, aí Deus olha para ela. E se Deus olha para Nossa Senhora, para os santos todos, para os demônios, para o mundo, para o universo, para tudo criado, o que é isso diante de Deus? O que é? Nada. Nada. Só que nós olhamos para Nossa Senhora de cima para baixo ou de baixo para cima? Os protestantes olham de cima para baixo, né? Eles se colocam no lugar de Deus e dizem: Nossa Senhora é uma mulher qualquer. Se você é o próprio Deus, você pode dizer que Nossa Senhora é um nada, se quiser. No próprio Deus não diz isso, claro, né? Ele elogiou Maria através do anjo. Porque o que o anjo falou era o que Deus tinha mandado. Então, o próprio Deus louvou Nossa Senhora, né? Então, quando você se coloca no lugar de Deus, você pode dizer que Nossa Senhora é bem pequenininha. Só que nós olhamos para Maria de onde? De baixo. É só ela que está em cima. Gloriosa. Então, nós comparado a Nossa Senhora, é como se fosse uma areia comparada ao universo. Entenderam? O Senhor fez em mim maravilhas. Fez qualquer coisa, não fez maravilhas. Maravilhas que boca nenhuma humana pode contar. Os santos falam que nem Maria compreende quem ela é. Só Deus compreende quem é Maria. No extremo de quem ela é, de fato, toda a glória que ela tem, só Deus compreende o que Maria é. Isso é forte. Para terminar isso, José, o que é que isso muda a minha vida? Tudo. Nossa Senhora é mãe de Deus, sim ou não? Então devemos aprender com ela a gerar Cristo para as pessoas. Com ela. Maria, a nova arca da aliança. Nós devemos também, com ela, sermos esta arca da aliança, que leva Jesus para as pessoas. O que Maria foi fazer com Isabel? Ajudar ela a lavar as coisas? Não. Primeiro foi levar quem? Jesus para ela. O que nós devemos fazer ao visitar alguém? Levar Jesus. Amém? Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos baixar a cabeça um instantinho. Você que ora em línguas, vá orando no Espírito, pedindo
que o batismo no Espírito, Maria que é cheia do Espírito, a esposa do Espírito, ela gera em nós um amor profundo pela santidade, pela radicalidade evangélica, o amor pela palavra. Rezemos pedindo que o Senhor nos batize no amor profundo pela sua Mãe Santíssima. Vinde Espírito Santo, por meio da poderosa, do Imaculado coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, por meio da poderosa, do Imaculado coração de Maria, vossa amadíssima esposa, seja em nosso favor, Virgem soberana, livrai-nos do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre sem fim.